Talvez o áudio, né? Para não dar microfonia. A câmera não sei se interfere tanto, mas... Acho que é mais pela questão de deixar em destaque, acho que era isso que a Magali estava indicando. Entendi. Mas aí fiquem à vontade, gente. Ok, vamos trabalhar então? Então, gente, sejam super mega bem-vindos. Eu detesto essas falas formais que me obrigam a aprender meu texto, e meu texto é anárquico, como todo texto de geminiano, tá? Então, faz de conta que a gente está falando bem sério, assim, com toda a pompa e circunstância. Então, assim, sejam mega bem-vindos, assim, eu acho que esse é um momento muito significativo, esse caminho de lançamento do quinto livro da Renami, né? Narrativas midiáticas contemporâneas, perspectivas protagonistas. É um livro que deu um trabalho do cão para ser feito, né? Como todo bom trabalho, um monte de gente envolvida, enfim, e tudo mais, mas que finalmente aconteceu e está lindo, bonito, relevante, significativo. E eu acho, assim, muito intuitivamente falando, que ele vem bem ao encontro disso que eu falei agora há pouco, a partir do prêmio da Mara e da Helene Brum, enfim, ele vem num caminho de proposição de alternativas a partir de um olhar super legal, assim, que é a ideia de ver os protagonismos que tem nos processos narrativos todos. Então, a gente agora vai falar mais ou menos 1 hora, a Mara vai dar os detalhes aí da nossa fala, mas, sobretudo, dar boas-vindas a todos, e a ideia, né, Mara, é que cada um fale um pouquinho do seu processo. A gente tinha pensado na Cremilda para estar junto com a gente, mas por uma questão de agenda ela não pôde, enfim, não haverá de faltar oportunidade, e é isso, para não me alongar demais. Ó, o Matheus chegando aí. Vamos começar a conversar então, Mara querida, a palavra é sua, e na sequência a gente abre para o povo falar a respeito de sua obra. Bom, então agora oficialmente, né? Boa noite a todas e a todos. Eu fiz aqui alguns comentários e trouxe algumas ideias, não pensando em substituí-la, porque isso seria impossível, mas a gente fez o convite, como o Demetrio falou, para a professora Cremilda participar aqui desse momento, mas aí a questão de agenda, a gente não conseguiu ajustar, e aí ela me deu essa indicação, digamos assim, de fazer alguns comentários em cima do próprio texto dela, do prefácio, porque eu acho que ali tem um diálogo bem interessante com essa coletividade que é o rol aqui de autores que fazem parte dessa obra, né? Então, assim, antes de começar a falar um pouquinho sobre o prefácio, só para comentar algumas curiosidades, algumas coisas que me chamaram a atenção depois de ver o livro pronto, né? Então, nós temos 34 autores, né, distribuídos aí em 21 capítulos, 21 textos, e o que eu acho bacana e interessante do trabalho da própria Renami é essa possibilidade de incluir nesses trabalhos, nessas atividades coletivas, pessoas de tantos lugares diferentes, né? Então, assim, eu anotei aqui, a gente tem um pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Brasília, Maranhão e até da Colômbia. Então, são 10 localidades diferentes. Acho que isso mostra um pouco essa capacidade de estabelecer conexões, e como eu falei hoje à tarde na mesa, né, da Renami, a gente percebe que as pessoas elas começam a participar, vão se engajando e vão ficando, e a gente gosta muito disso, porque tem a possibilidade da gente se acompanhar aí pelas trajetórias de pesquisa, de estudos, e eventualmente pensar em trabalhos colaborativos para além daqueles propostos especificamente pela coordenação colegiada da rede, né? Agora, falando um pouquinho sobre o prefácio, que acredito que vocês devam ter lido já, porque aí fica aquela curiosidade de saber o que ela falou sobre nossa obra, enfim, e aí é sempre uma surpresa. A Cremilda é uma pessoa muito generosa, e quando ela passou o texto, mandou o texto para nós, foi aquela coisa gostosa de perceber essa disposição ao diálogo, né? De novo, o diálogo. E aí ela tece ali alguns comentários e tenta realmente se colocar numa espécie de diálogo com cada um dos autores,
E aí ela usa algumas metáforas bem afetuosas para dizer que são bilhetinhos, né? Então ela fala para mim num e-mail, olha, são bilhetinhos que eu mandei para os autores, assim, de uma forma bastante carinhosa, com impressões, né? Enfim, que me tocaram durante a leitura, né? Então, quase como se fosse realmente um processo prazeroso, embora árduo, porque é um volume de texto relativamente grande, né? Então, ela vai falar, criando essa metáfora, né? De que o livro parece uma exposição e ela se sente num corredor, né? Com vários painéis que, de certa forma, vão apresentando ali algumas tendências dos protagonismos humanos, desafios da narrativa, implicações político-culturais contemporâneas. Então, assim, é uma imagem que ela cria para nós, para pensar um pouco as indicações, as reflexões que estão presentes ali no livro. Né? Falando, para resumir aí e já passar a bola para vocês, ela aponta para nós aqui algumas questões aí mais específicas, né, sobre o protagonismo e a narrativa, que é a proposta, o eixo temático aqui do livro. Ela fala do poder de transformação, né, por esse viés aí do protagonismo e por essa reflexão, a multiplicidade de perspectivas e, portanto, a complexidade da produção de sentidos. Então, de novo, a ideia de polifonia e polissemia presentes nas reflexões que a gente apresenta, e a ideia de protagonizar nas narrativas em atenção à diversidade e à pluralidade que marcam a sociedade. São algumas, é uma forma bastante resumida, mas algumas impressões que ela vai marcando ao longo dessa conversa, desse diálogo que ela estabelece de forma bem marcada, né, com cada um dos capítulos e, portanto, com cada um dos autores e autoras. Enfim, acho que só por aí a gente tem aquele afago de que a gente conseguiu aqui, apesar de todas as dificuldades já mencionadas pelo Demétrio, alcançar uma costura bem interessante desse tema que foi proposto aqui para a gente dialogar e conversar, enfim, nessa produção. Diga lá, Demétrio. Mara, querida, desculpe te interromper, mas eu não me aguento, né? Bem rapidinho. Outro ponto que eu acho que é importante da fala, né, via prefácio da Clemilda, é quando ela aponta o caráter ensaístico das inserções. Né? Eu tenho defendido há bastante tempo, de uma perspectiva bem egóica, que o que nos salva é justamente isso, né? É esse caráter ensaístico, assumir essa posição. Assumir, porque ela não é menos científica do que um artigo, formalmente falando. E, no entanto, ela nos dá uma liberdade criativa muito maior que cai como uma luva para textos dessa natureza, que são protagonistas, né, com perdão da redundância. Então, só destacar esse ponto, que eu acho que é um ponto, assim, que muito mais que anunciar um estilo, um gênero, alguma coisa assim, dá conta de salientar a importância da complexidade da obra, né, que eu acho que é bem bacana. Desculpe te cortar, te interromper, mas é que eu acho que é bacana, assim, né, esse detalhe. Na verdade, eu já tinha terminado, então não me cortou, e assim, é muito legal porque aí é um aspecto da narrativa do próprio texto, né, do próprio livro, da obra em si, né, então acho válido pensar também sobre isso, né, enaltecer esse aspecto dos comentários dela. Gente, eu não quero, eu acho que também o Demétrio concorda comigo, né, esse momento agora de passar para os autores, falarem um pouquinho sobre os seus respectivos capítulos, fazer aquela coisa de chamada, né? Vou pela lista aqui. Então, fiquem à vontade, quem quiser falar, quem quiser começar, ou levanta a mão, ou abre o microfone e a gente vai, enfim, costurando. A gente tem uma hora, não é muito tempo, é pouquíssimo tempo, então eu acho que, de novo, sem querer normatizar demais, se a gente conseguir não se estender muito e ir na essência da proposta, eu acho que fica bem bacana. Se sobrar tempo, eu falo por último, mas com certeza eu acho que vamos tentar ir na pleura, que eu acho que fica bem bacana, né? Por adesão, então. Eu posso falar, então. Já começando. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos e todas bem, com saúde. E
e firmes nesse final de semestre. O capítulo meu, que é meu e da Mara, na verdade, acho que dá até uma continuidade, está na parte protagonismos jornalísticos, né, outros protagonismos jornalísticos, e a gente parte do pressuposto desse compromisso social do jornalismo, né? Essa ideia de que mais do que passar, transmitir, trocar, seja lá informação, a função, a profissão tem esse compromisso social muito evidente nas práticas do jornalismo das periferias, né, esse objeto da Mara, e que está aí em busca de múltiplas vozes, né, seja na própria redação, seja nas pessoas que são ouvidas, seja na forma como as matérias, reportagens, os produtos jornalísticos são construídos. Nisso a gente se deparou com o Laboratório de Jornalismo É Nós, que fica aqui em São Paulo e que tem esse programa Diversidade nas Redações. A gente não fala sobre diversidade especificamente, mas ele tem uma prática, né, uma prática formativa bastante associada ao território e às territorialidades e o quanto isso interfere na forma como os jornalistas que passam por essa formação pensam os seus conteúdos, as suas produções, sejam os mais acadêmicos, né, os menos acadêmicos e mais pragmáticos, por assim dizer. Então, eles começaram com uma escola de jornalismo, depois uma agência, e hoje são esse laboratório experimental, né? E aí, para que a gente entendesse, então, como esses protagonismos aparecem na narrativa, a gente entrevistou, então, três pessoas, né, do É Nós, uma Simone, que é a gerente do laboratório, o João Demari, que é um jornalista que tem uma formação em jornalismo tradicional e fez a formação do É Nós, e outra Glória Maria, que a formação dela é específica, né, dentro do É Nós. Então, tentando entender como que eles enxergam, como que eles praticam esse passado, presente e futuro dessas narrativas jornalísticas, quem são as pessoas que eles escutam, o que eles esperam a partir dessas escutas, quais são as perspectivas étnicas, técnicas, estéticas que estão relacionadas, né, a essa prática, qual a relação deles com a mídia tradicional e com as narrativas, né? E aí a gente realizou tudo isso remotamente, né? Foi um processo já durante a pandemia, essa escrita, então como que isso marcação, essa loucura também no final do semestre passado, na verdade, a gente também estava mais ou menos numa época de fechamento, mas foi que foi, né? E a gente percebe que esse diferencial do É Nós, ele se dá no enquadramento, né? A narrativa, eventualmente, ela até aparece, né, nos cânones clássicos, mas o enquadramento, a procura pela fonte, a forma como eles levam essa informação é onde está esse diferencial, entendendo ainda que eles não são fonte de informação, por mais que tenham a vivência do território, por mais que tenham a vivência da periferia, eles são jornalistas, né, então estão trabalhando nessa prática, e quando se fala em algum tipo de experimentação estética, né, a mudança na estética, a gente fica pensando, é um poema, é um repente, é o quê, né? Eles, na verdade, a preocupação desses jornalistas, desses profissionais, está em fazer com que a informação chegue ao público. Então, eventualmente, algumas experimentações com foco na distribuição, como, por exemplo, eles desenvolveram uma série de podcasts e um podcast em série e reportagens falando sobre corrupção, cartel nas linhas do metrô e da CPTM em São Paulo. E eles queriam levar isso de uma maneira acessível para um público que é usuário, né, desse meio de transporte. E aí eles transformaram essas notícias em stencils e picharam os muros dos arredores das linhas do metrô que estavam sendo ali atingidas. Eventualmente um carro de som, mas na prática mesmo, eles acham interessante questões
trazer esse formato tradicional com uma linguagem, com uma abordagem diferenciada, que é justamente para que essa visão diversa, polifônica, polissêmica também esteja nesses meios que são tradicionais e que precisam de uma, né, mudança de chave. Então, a gente percebe a formação do Enóis como uma possibilidade para contemplar essa polissemia, polifonia nas narrativas, que está então pautada nos protagonistas diversos e com jornalistas que são ou mediadores, né, no caso citando a Cremilda, né, que se reconhecem eles próprios como representantes dessa diversidade. Então, vai por aí o trabalho, né? É a primeira fase de uma série, é um trabalho também em andamento, a primeira fase de uma série que está associada à minha pesquisa, da Mara, e a gente está desenvolvendo outros associados com esse processo formativo do Enóis, pensando na perspectiva da diversidade mesmo. É isso. Obrigada. Mara, quer complementar? Desculpa. Não, tá ótimo. Já deu conta super. E além disso, né, teve a mesa mais cedo para quem estava acompanhando, enfim, então tá tudo certo. Obrigada, Agnes. Eu vou passar. Bom, o pessoal foi levantando a mão, então formou aqui uma listinha. Vitor. Oi, primeiramente, boa noite. Não, o trabalho que a gente fez, na verdade, foi um trio. Foi eu, o Igor Oliveira Neves e o Matheus Yuri Passos. A gente basicamente analisou. Ô, cacete, por que eu deixei aberto? Aí. A gente analisou a retratação do DJ Renan da Penha, num sentido jornalístico, e no site Alma Preta. E a gente tentou fazer meio que um estudo historiográfico de como o protagonismo dele era representado numa mídia que tinha como foco mais trazer esse protagonismo da identidade negra e de fazer uma crítica à questão penal, né, pela qual o artista tinha passado, do ponto de vista jornalístico, e aí a gente usou cada um, um foco diferente, porque nós três, a gente tem intuitos de pesquisa diferentes. Eu acho que é um pouco mais fácil se o Igor e o Matheus explicarem também. Mas basicamente a gente estava muito interessado nesse conceito de tentar explicar a narrativização a partir de uma mídia não hegemônica que tinha esse interesse em trazer um indivíduo e não necessariamente objetificar ele, e tentar contar essa história sob outro ângulo, né? Porque o DJ Renan da Penha, na mídia hegemônica, ele era tratado como um criminoso, como aquela coisa do bandido bom é bandido morto, mesmo com a questão da criminalização do funk. Então a gente tentou trazer todos esses pontos do que ele representava para a cultura negra, para a cultura periférica, para a cultura da favela, para a cultura do funk, e como isso se interseccionava com a forma como o jornalismo acaba tratando alguns indivíduos como objeto. Mas eu acho que o Igor pode falar melhor disso, já que eu esqueci completamente, porque faz tempo que eu não leio. Não, é basicamente isso mesmo. A gente só fez E o uma Matheus tem que análise falar de também. como a Alma Preta ela representou como o jornalismo alternativo negro, aí a Alma Preta abordou a criminalização da cultura negra. Basicamente isso que você falou. Só isso. Matheus? Oi, na verdade a gente tinha combinado que eu não iria falar, ou que talvez só o Vitor falasse, mas acho que ele quis subverter um pouquinho o combinado. Eu não lembro de Porque combinado é essencialmente isso. Oi? Porque era Que essencialmente combinado? isso. A gente combinou muito antes e eu esqueci, então a culpa não é minha. Mas acho que é um ponto de convergência, né, de pesquisas, pelo menos anteriores, de nós três, as narrativas em mídias anti-hegemônicas, né, contra-hegemônicas, e obviamente o protagonismo, né, da raça negra e o discurso antirracista, né? A tentativa na verdade, esse caso foi interessante porque a repercussão que ele teve na mídia hegemônica foi de criminalização do sujeito, né, do DJ Renan da Penha, e esse site trouxe perspectivas bem distintas
que foi o que chamou a atenção da gente. Mas é isso. Maravilha, gente. Obrigada. Dá vontade de comentar, mas a gente tem muitas mãozinhas levantadas. Obrigada, Matheus, Vitor, Igor. Pela sequência aqui, a Miriam. Oi, gente, boa noite para todo mundo, né? Eu estou vendo ali o Bruno Peça, né, que a gente teve numa mesa, né, o último SBPJ, e Matheus e Yuri. Mara, prazer te conhecer pessoalmente não, né, mas pelo menos online. Então, eu também estou me sentindo aqui bem traída, porque o combinado não era eu falar hoje, né, era o meu parceiro de autor, José Carlos Fernandes, que não está aqui nesse momento, não sei o que houve, né? A gente já está confirmado. Mas eu vou tentar falar alguma coisa aí agora de uma aula de metodologia. Então, estou bem confusa. Faz algum tempo também a gente fez trabalho, mas a gente tentou falar de protagonismos das mulheres mulheres jornalistas, né, durante a ditadura militar. Então, assim, eu queria mais contar uma historinha, que a gente tem essa pesquisa feita com alunos de graduação, muitos alunos de graduação, há mais de 10 anos, né? E a gente não conseguia nunca, na verdade foi uma encomenda lá da Comissão da Verdade, na época lá, né, da Dilma ainda, que foi uma encomenda do Sindicato dos Jornalistas, né, do Paraná. E a gente conseguiu dar conta de toda a rodada de depoimentos, homens e mulheres, e um dos capítulos, para ser ainda, né, se Deus quiser, um livro em que um capítulo específico sobre as narrativas das mulheres, que além de enfrentar uma ditadura militar, elas enfrentavam também, na época, né, muito mais problemas que agora, né? Então, embora hoje a gente tenha essa feminização, né, das redações, na época as mulheres nas redações eram figuras raras, né, vamos dizer assim, e elas sofreram duplamente, né? Muitas delas, dessas mulheres que a gente entrevistou, elas têm narrativas de tortura, elas têm narrativas de prisão, de exílio, né? Mas também todas elas se tornaram protagonistas dentro da carreira jornalística. Na sequência, depois da ditadura militar, todas elas foram protagonistas, superaram, né, aquelas lugares tradicionais da mulher na redação em décadas passadas, adquiriram editorias que normalmente eram assumidas por homens e se destacaram muito, né, em determinadas áreas. Então, o que eu fiz? Foi um trabalho assim que o Demétrio falou dessa oportunidade, né, de fazer mais como se fosse um ensaio, mas não chega a isso. A gente fez, na verdade, uma sumarização bastante breve para até poder aproveitar essa pesquisa como um insight. Então, esse livro, esse capítulo, ele deu uma oportunidade para a gente criar coragem, né, remexer naquele monte de gravações, de decupagens, e começar com esse protagonismo das mulheres, né, e começar a mexer como uma forma da gente criar coragem, deixar um pouco essas pesquisas de mestrado, de doutorado, do grupo de pesquisa, né, e se voltar um pouco para essa pesquisa que acabou ficando lá para trás. Então, foi uma oportunidade muito bacana. Eu fiz uma parte, assim, com alguns dados novos, né, sobre a situação das mulheres hoje nas redações. Peguei dados da Abrage, por exemplo, né, que mostram que, apesar da feminização das redações, a gente tem ainda muitos problemas de discriminação, né, de discursos de ódio, discriminação, dados novos de pesquisas recentes da Abrage. E o meu companheiro, né, de artigo, o professor Zé Carlos, ele é um especialista, né, em história do jornalismo e se dedica muito à história do jornalismo regional. E tem esse lance do regional. A gente quis também trazer essa questão da ditadura fora do eixo Rio-São Paulo, né? E o Paraná tinha uma imprensa muito sem graça, né? Ainda é até hoje. Mas, assim, era assim, eles faziam até... Tinha esse discurso, inclusive, que a gente viu pelas entrevistas, que foi um pouco desmentido até da autocensura, né? E as mulheres tiveram protagonismo nisso também, né? De assumir também um discurso mais forte durante a ditadura militar. Enfim, gente, é uma pesquisa que tem o material todo coletado há mais de 10 anos, então a gente está entendendo esse capítulo como uma oportunidade de a gente
retomá-la, né? Então foi muito bacana nesse sentido participar mais uma vez de um capítulo de livro da nossa rede, e a partir de agora também a gente já está mais motivado para pensar num livro trazendo todos esses personagens e essas narrativas. As narrativas das mulheres, infelizmente, a gente trouxe de uma maneira muito curtinha, né, em função do tamanho e tudo mais, mas, como eu disse, está funcionando assim para a gente como um ensaio geral, para depois adentrar de uma maneira mais corajosa na produção a partir dos dados coletados. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Miriam. Já fico com vontade de ler o livro completo para saber tudo, né? Todos esses bastidores e todas essas histórias. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer. Assim espero. E a gente fica aqui na expectativa. Obrigada, Miriam. Bom te ver pessoalmente, não, mas pelo menos, como eu falei antes para a Érica, agora, né, um rostinho para o nome que a gente tinha na lista, né, de e-mails, mensagens. Igualmente, Mara. Espero que no próximo ano a gente possa se Deus quiser. Todos nós. Obrigada. Obrigada a vocês. Passo agora, então, para o Zarte. Zarte, com você. Boa noite, então. Obrigado, Mara. Obrigado, pessoal, por acompanharem aí a gente. E vou tentar dar uma geral no capítulo. Admito que eu reli alguns trechos para lembrar, porque faz algum tempo, né? Então, para retomar algumas das perspectivas que foram abordadas, vou tentar aí fazer um panorama para vocês. O capítulo que eu fiz é o último do nosso livro e é Verde a Cor de um Jornalismo, Reflexões para uma Narrativa Ambiental Protagonista. Eu tinha colocado o jornalismo, mas eu troquei para um jornalismo porque eu entendo que são muitos. Tá? Então, é uma das perspectivas possíveis, eu trabalho nesse sentido. E para começo de conversa, eu acho que vale pontuar que esse capítulo não estaria, a princípio, na minha alçada de interesses, mas eu fui convocado a dar uma disciplina aqui no curso onde eu trabalho, na Universidade do Planalto Catarinense, que a disciplina justamente é a de Jornalismo Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Então, estudei para a disciplina, li bastante e achei interessante levar algumas dessas reflexões e inquietações para o capítulo da rede. Acho que, de certa forma, consegui trazer um pouco da minha essência também naquele trabalho. E eu dividi ele em alguns momentos, vou tentar passar por eles no geral, e aí nós prosseguimos. E justamente eu começo pensando numa ruptura causada, na verdade, entre o jornalismo, a narrativa e a realidade, que eles reunidos aí provocam esse tipo de reflexão. Então eu parto de uma perspectiva construcionista, digamos assim, para pensar a composição de um discurso possível na construção da realidade, a partir do jornalismo ambiental, claro, que eu vejo como uma narrativa protagonista por poder questionar justamente alguns preceitos arraigados da nossa prática produtiva, né? Como uma pretensa objetividade, a neutralidade que se fixam ao nosso trabalho aí a partir de alguns autores. Então, desse ponto de vista, eu vejo o jornalismo enquanto narrativa para a produção e circulação de sentidos também, como se a gente estivesse envolvido e enredado numa teia de significações, né, como se diz entre alguns autores, incluindo o professor Mota. E também para pensar que a enunciação que nós produzimos enquanto jornalistas é também uma prática discursiva que, para tentar ordenar o mundo, de certa maneira, ela também é responsável por desestabilizá-lo. O professor Fernando Rezende diz isso. Né? Então, eu parto desse pressuposto inicial, e aí é mais um lado mais ensaístico assim, do texto mesmo, mais reflexivo assim, metodologicamente falando, uma coisa mais qualitativa mesmo, de caráter bibliográfico, interpretativo, o que quer que seja, tá? Não é tão definido, assim, tão enfocado quanto os demais estudos, mas acho que é uma reflexão válida. E eu parto do entendimento de que essa objetividade idealizada é problemática porque não contempla o ato de narrar enquanto algo inerente ao sujeito, entendem? Alguém levantou a mão? Desculpe. Não, fez um barulhinho de comentário no chat. Certo. Vou continuar, então, desculpem. Então, aí eu prossigo, gente,
falando da possibilidade de um jornalismo que se assuma ativista, porque se você não está ao lado do meio ambiente, você está ao lado de quem? Né? Eu trago esse questionamento e esse propenso apagamento do jornalista enquanto um narrador do cotidiano. Eu questiono ali esses pontos, trazendo um pouco da Fabiana Moraes, falando do doisladismo da imprensa, não é? E trazendo a necessidade justamente de a gente derrubar essas situações, questionar esse preceito positivista que a gente tem nas nossas coberturas, e sobretudo no ambiental, porque, por ser uma especialização, ele tende a partir de uma visão fragmentada da realidade, e ele tem que eu levanto o questionamento sobre a neutralidade jornalística e trago a necessidade de a gente considerar esses aspectos do jornalista enquanto um narrador. E aí eu proponho o seguinte, a adesão de que nós não diria rechacemos a objetividade, mas que questionemos em alguns sentidos essas práticas e que nós possamos trazer algo mais próximo da credibilidade, da transparência para fazer esse tipo de cobertura para temas que são comuns e coletivos, não é uma coisa tão individualizada assim. E aí eu encerro, já aproximando do final da reflexão sobre o meu texto, pensando então que o jornalismo ambiental protagonista, como eu disse ali, particularmente da minha análise, é aquele que contextualiza, que aprofunda, que interpreta, que desenvolve uma cobertura que compreende mais que o factual apenas, né? Vai atrás de desdobramentos e transborda as esferas econômica, política, sociológica, não se detendo somente a editoria em si, né? Usando aí, inclusive, um conceito do professor Genro Filho, né? Para aprofundar tudo isso. E eu considero, afinal de contas, que o jornalismo ambiental está ligado com a perspectiva de inconformar-se, porque esse inconformar-se é um ato de ruptura para mim, é um ato de demonstração de descontentamento. Esse é o sentimento que, para mim, da minha análise, deve ser incentivado para jornalistas, mas também, sobretudo, para jornalistas ambientais. E, mais que isso, é uma ferramenta para que se questione o que está posto, né? E aí eu encerro com a necessidade, talvez, de uma perspectiva pedagógica e crítica que não veja o verde, aí uso a metáfora do professor Paulo Freire, que não veja o verde como a cor do esperançar, que ele fala, mas também como a cor de uma narrativa ambiental protagonista, que seja mais que isso, protagonizada por um outro tipo de jornalismo. É isso, gente. Obrigado aí pela paciência. Zarte, você causou aqui no chat, viu? Depois olha lá. Tá certo. Obrigada. Obrigado. Valeu. Laura? Boa noite para todo mundo. Eu escrevi o artigo em parceria com a professora Cláudia Tomé, que por problemas pessoais não pôde estar aqui hoje, falou que queria muito estar aqui, inclusive depois, não sei se ia fazer isso no final, mas ia pedir para a gente tirar um print da tela para eu mandar para ela ficar mais feliz que ela queria estar aqui. E com a Vanessa, que foi minha colega no mestrado, eu terminei mestrado, defendi minha dissertação agora em fevereiro desse ano, no PPG-Com da UFJF. E o meu tema da minha dissertação foi sobre jornalismo em quadrinhos, e na minha dissertação eu falei sobre uma reportagem chamada Quatro Marias, que era sobre o aborto no Brasil, e são reportagens bem aprofundadas, assim, e nisso, com a Cláudia e com a Vanessa, a gente estuda coisas muito diferentes. A Vanessa estuda Clube do Livro, mas ela estuda muita parte da convergência da mídia também. Então, nós três nos juntamos, eu já tinha terminado meu mestrado, a gente voltou a escrever junto, e a gente escreveu sobre o protagonismo feminino no jornalismo em quadrinhos na web. E a gente analisou uma reportagem chamada Mulheres da Craco. Não sei se vocês acompanham, eu acompanho bastante a Agência Pública, que é uma agência de jornalismo investigativo. Os conteúdos são gratuitos no site. E a Mulheres da Craco foi feita pela Carol Ito, que é uma jornalista, ela é jornalista e quadrinista, que eu gosto bastante. E ela escreveu sobre a situação das mulheres na Cracolândia
durante o período da pandemia. Saíram pesquisas que as mulheres foram as mais atingidas, e aí ela foi para a Cracolândia para escutar essas mulheres durante a pandemia. E aí, a questão do protagonismo a gente viu em várias faces, assim. Primeiro, o ativismo na web, porque todas essas reportagens dela têm uma repercussão grande, elas são publicadas na agência pública, mas ela bota no Instagram pessoal, em outras mídias, então a gente falou desse ativismo na rede. E o protagonismo feminino em duas faixas. A primeira, ela mesma, porque uma coisa que eu já tinha visto na minha dissertação, das coisas que eu pesquisei, é que uma das características que é muito predominante do jornalismo em quadrinhos é a presença do repórter na cena. Então, assim, ela se desenha, ela se inclui, então ela é uma personagem forte. Então, tem duas tramas ali dentro. O que as mulheres personagens, né, esse protagonismo daquelas mulheres que não tiveram um apoio, né, naquele momento. Então, a chance dessas mulheres falarem e a chance da Carol contar a história dela, e porque ela conta, eu saí tal dia, eu fiz isso, eu usei máscara. Então, assim, até de uma própria experiência dela. Então, esse protagonismo em duas faces. E aí, para analisar mesmo as cenas, a gente usou o Mota, Luiz Gonzaga Mota, a gente analisou os 7 movimentos dentro da narrativa, e eu acho que foi um exercício bem legal, assim, às vezes é bem complicado, porque o quadrinho ele é muito detalhista, né? Então, são muitas coisas muito interessantes e coisas que, às vezes, a fotografia não conseguiria captar, né? Porque, igual a própria jornalista está nas cenas e ela aparece como se alguém estivesse observando ela e não tem ninguém, ela fez tudo sozinha. Então, é isso, assim, mostrar como que o quadrinho é um suporte importante para falar desses temas delicados, em que essas mulheres não poderiam, se fosse uma reportagem, né, muitas delas teriam o rosto coberto, muitas delas são menores de idade, então, assim, que não poderiam aparecer. Então, é você dar um rosto mesmo para aquela pessoa, o que é muito importante, né, sem quebrar aquela ética de proteger a identidade que é necessária naquele momento. Então, eu acho que foi uma experiência legal, assim, em conjunto, né, bem bacana, e convido todo mundo a ler também e ver também. Eu sou muito defensora do jornalismo em quadrinhos, assim, que eu acho que para mim foi muito importante, né, e eu acho que poderia ser mais lido, e é de fácil acesso, é gratuito, é só entrar lá e ler, e eu acho que é legal, jornalisticamente falando, nenhuma questão de estética, assim, de jornalismo eu acho muito importante, e aí convido todo mundo a ler também. Obrigada aí pela atenção. Obrigada, Laura. Vontade de comentar, gente, tá terrível aqui, mas vamos lá. Ai. Próxima é a Érica. Oi, gente, boa noite. Eu vou fazer um desvio aqui, porque eu não falo muito de jornalismo. O meu capítulo é sobre romance histórico e como esse gênero pode ser uma ferramenta e uma forma da gente discutir histórias paralelas que não necessariamente vão estar na história oficial, né? Para discutir esse ponto, eu usei o Torto Arado, todo mundo já em algum momento ouviu falar, justamente para discutir como que esse livro traz uma história, digamos, paralela, né, mas uma história não oficial, de povos negros, formação de quilombos, e da exploração dessa população, mesmo após o fim da escravidão, né? Para fazer esse trabalho, eu trouxe alguns conceitos, começando um pouco por aquela questão do perigo da história única, da Chimamanda, para dizer para tentar entender a importância de trazer essas figuras, essas histórias que são super ricas e super contidas na história oral, para a pauta de discussão e para a gente construir uma realidade um pouco mais plural e conseguir entender também essas histórias diretamente das pessoas que passaram por elas, né? Eu também trago um pouquinho do rol, para tentar analisar a formação da representação das figuras negras, tanto na história oficial quanto
nessa quebra, né, de paradigma que o próprio romance histórico pode trazer. E o meu ponto principal é que, por ser uma ficção, por escrever ficção, o romancista tem uma flexibilidade que o historiador não tem, né? O romancista pode pegar essas histórias e essas narrativas orais, essas memórias, tanto de um povo ou de uma pessoa, e transformar isso numa história sem a rigidez, né, da necessidade do fato histórico, da história como uma ciência, mas trazer essas memórias também a público e nos fazer ter uma reflexão e uma conversa a respeito de outros pontos da história, outras vozes, né? Então, o meu trabalho é um pouco isso. Eu trabalho muito mais com ficção mesmo, né, com literatura, e foi muito bacana entrar nesse livro aí, fazendo esse pequeno desvio do jornalismo. Acho que o romance histórico também conversa muito com o jornalismo nesse sentido de contar outras histórias e outras partes que a gente não necessariamente vai ver no fato histórico e na história oficial. Então, é isso. Vou copiar do Demétrio, que venham muitos mais desvios, Érica. A gente gosta, sim. Obrigada. A gente está aqui para causar o caos, né? Não para reforçar a regra. Obrigada, Érica. Como diriam os titãs, quem quer manter a ordem. Passar para a Leiliane. Bem, boa noite, pessoal. Já tinha falado antes, mas agora, voltando aqui, boa noite. O meu texto, ele, na verdade, é assim, um microfragmento da tese que eu defendi, né, no ano passado. Inclusive, no livro do ano passado eu não consegui contribuir porque eu estava completamente, né, perdida no meio do fim da tese. Mas aí defendi, né, e ela era essencialmente sobre a construção da memória de 1968. E aí eu peguei como um recortezinho, assim, dentro de um dos capítulos, para cá, para esse capítulo aqui do livro, a questão do Roda Viva, de como que o espetáculo Roda Viva foi construído, a narrativa em torno dele foi construída, tanto lá em 1968, quanto em 2018, quando ele foi remontado após 50 anos, né, na efeméride dos 50 anos. E aí eu olho, então, usando também o professor Luiz Gonzaga Mota, né, bastante, mas usando também pensadoras e pensadores aqui da América Latina que trabalham com memória de ditadura e memória de momentos repressivos, eu fui olhando como que esse acontecimento foi construído, tanto nos jornais, lá da época, o jornal A Folha de São Paulo, o Estadão, enfim, e como que nesse segundo ato, em 2018, a gente tem a construção a partir das redes sociais. Então, lá em 1968, a gente construiu o espetáculo Roda Viva a partir da imagem de Chico Buarque, a partir do chamar as pessoas para o teatro para sofrerem uma espécie de violência, que é como elas eram, como que era vivido, né, o espetáculo lá na época, e como que depois de 50 anos, assim, a peça e o teatro em si, e o próprio grupo que monta o teatro, que é o grupo do Zé Celso, né, o Oficina, já são completamente outros. Então, se lá em 68 o texto, né, era uma violência contra o público, em 2018 era a expectativa do que eles iam fazer para repensar, para remontar aquilo que foi tão impactante em 68. Teve críticas, claro, né? Teve críticas nas redes sociais, por exemplo, de pessoas que continuavam sendo chamadas ao teatro pela figura do Chico Buarque, sem saber o tipo de teatro que ia ver lá. Houve a construção de perfis nas redes sociais, então o principal personagem da peça, ele tem um perfil nas redes sociais que é alimentado em 2018, e tem uma questão de atualização mesmo. Então, é trazido, por exemplo, a personagem da Xuxa para dentro da peça, originalmente montada em 68, agora em 2018. O personagem principal é chamado de Mito ao longo de toda a peça e usa uma faixa de presidente do Brasil. Então, tem toda uma atualização das discussões.
tem, por exemplo, a sofrência entre um dos ritmos, com músicas novas que são associadas também à narrativa. Então é isso, assim, o que eu olhei foi isso, como que foi esse primeiro ato de construção da memória de Roda Viva, o segundo, e o que isso traz de atualização da memória e de disputas pela memória da repressão, pela memória da ditadura militar no país. Pronto, obrigada, gente. Obrigada, Leiliane. A próxima era a Tássia, eu acho que ela caiu. Ela estava aqui até agora há pouco, enfim, caiu. Bruno? Oi, sim, pois é, né? Ela estava me preparando para sucedê-la aqui, eu vi que ela caiu. Bom, mas vai lá. Então vamos aqui, então. Então, boa noite. Sou Bruno Peça, sou doutorando do Pós-Com da Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, né, que fica em São Bernardo do Campo. E não é a primeira participação em livro, eu estou feliz de estar colaborando novamente, da oportunidade. E fugindo um pouquinho do jornalismo, eu estou trazendo um youtuber, né? Um youtuber que fala muito de filosofia numa linguagem que a juventude periférica entende bem, né? Então, no auge da pandemia, me chamou a atenção esse canal, que é o canal Aldino Vilão, que é o nome do personagem do estudante de história, Marcelo Marx, porque eu comecei a reparar nos vídeos que ele trazia, né, apresentando filósofos consagrados e resumos de teorias que a gente vê na escola, no ensino médio principalmente, como se ele tivesse, entre aspas, trocando ideia com os amigos ali da quebrada, né? E ele foi ganhando muita visibilidade. Então, meu objetivo foi identificar as características, né, dessa maneira bem informal, de abordar o conhecimento filosófico, né, que atraía muita gente, né, não só jovens aprendizes, assim, mas também gerava admiração nos mestres, nos professores, né. Então, para isso, eu fiz uma análise de conteúdo de 22 vídeos do canal e uma entrevista semi-estruturada com o próprio Marcelo, né, para conhecer melhor as intenções e escolhas por trás do conteúdo do canal. Então, no texto ali, eu faço um panorama sobre análise de conteúdo, trazendo conceituação, como ela se divide, as fases, né? E para entrar no próprio trabalho de análise, né, para que eu pudesse dar conta desse corpus, né, eu fiz uma transcrição quase que na íntegra, né, do que o personagem fala nos vídeos, e fiz a codificação conforme as categorias que a análise prevê, e identifiquei ali uma prevalência de exemplos ilustrativos, né, do conhecimento filosófico que ele traz em relação à exposição teórica, né? Ele se vale muito da busca de referências a partir de situações cotidianas do dia a dia, para ilustrar mesmo aquele conhecimento que ele visa passar, né? Então, a principal prática dele nos vídeos seria, digamos, traduzir uma corrente, ou um autor da filosofia, né, para que ela se torne mais acessível, esse conhecimento seja democratizado, né? Isso contribui para um fator de geração de empatia, né, de identificação com a audiência, porque ele se coloca de igual para igual, é todo um modo de falar com gírias, descontração, ele se veste de uma maneira bem casual e se apresenta num tom de conversa, chamando o público para interagir mesmo, né? Trazendo situações típicas do cotidiano do jovem periférico, né? De rotina, trabalho, estudo, lazer, curtição, enfim, tudo isso permeia a apresentação que ele faz dos conhecimentos que ele traz nos vídeos, né? São vídeos com poucas edições e recursos, e como ele mesmo me disse, na maioria das vezes ele sai falando do que ele chama de freestyle, né? Ele rabisca ali alguns tópicos do tema e sai falando do jeito dele. Ele acha que até assim as gírias saem de forma mais natural e espontânea e fazem mais sucesso com a audiência, né? Então, na entrevista ele me disse que essa motivação surgiu da época de escola, que ele já ajudava os colegas no estudo das matérias, na preparação para trabalhos e provas, e escolhe os assuntos com base fundamentalmente em dois fatores, né? Cobrança nos exames vestibulares, né? Porque ele focaliza esse público, atender esse público, os filósofos cobrados nas provas, e a demanda, né, do público, né? Porque as pessoas vão comentando e vão pedindo, né? Fale sobre tal conhecimento,
fala sobre tal filósofo, ou queria muito que você falasse disso, daquilo. Então, ele procura atender esses pedidos dentro do possível, né? E, embora ele atinja principalmente o público que ele chama da quebrada, né? E o que ele diz que configura o público dele é o pessoal interessado na educação, seja aluno ou professor, é o pessoal que gosta do conhecimento que ele traz. E aí, no capítulo, eu trago um pouco de teoria da narrativa para buscar refletir sobre como que se apresenta a narratividade, né, do personagem no canal do YouTube, o uso dos símbolos, que é muito forte, um traço marcante dos vídeos, e tem um ponto interessante que é a questão da sabedoria, né, que normalmente está vinculada a uma figura ligada a muita experiência de vida mais velha, né, no modo tradicional de análise, mas no caso ali é um garoto, né, o Raldino é um garoto, o Marcelo também, que se reveste de uma autoridade, né, que traz por ter o conhecimento, mas partilha de uma maneira super democrática, né? Ele mesmo é um homem ordinário, né, fazendo um exercício aí de tradução e contra-tradução, né, para milhares de homens ordinários como ele, né? Então, o fato dele ter se tornado pop, né, do canal ter bombado, me fez parar para me questionar, assim, será que isso foi suficiente para que ele deixasse de ser contra-hegemônico para se tornar hegemônico, né, dentro desse campo aí de difusão de conteúdo na internet? E eu acabei concluindo que não, né? Porque por mais que ele incorporasse algumas etiquetas conforme foi ganhando popularidade, né, ele mesmo disse que se tornou menos underground e mais pop, né, na entrevista para mim, mas ele não mudou a essência do personagem, né, o modo de agir, de falar, os trejeitos, esse vocabulário de garoto da quebrada mesmo, né? E representando esse sem número de jovens como ele, de bairros periféricos, ele conquista não apenas um protagonismo individual, né, mas também um protagonismo social para esse grupo ao qual pertence, e um protagonismo midiático também, né, porque ele se vale de uma mídia super importante e de vasta penetração, como um canal no YouTube, né, e com muito carisma, desenvoltura, né, desenrolando o conhecimento numa linguagem bem acessível. Então, ele se torna uma espécie de professor alternativo, né, ao docente formal, com um modo de ensinar contra-hegemônico, né? E a gente percebe isso no sucesso que ele faz nos comentários. Então, foi muito gratificante conhecê-lo e fazer esse trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Agora eu vou passar para a Tássia. Boa noite, pessoal. Minha internet caiu convenientemente na minha hora de falar, mas consegui entrar aqui pelo celular. Bom, esse trabalho, ele é um pedaço da dissertação, que inclusive foi orientada pelo professor Matheus, que está aqui, né? Então, agradecer a Mara e o Demetrio pelo trabalho da organização do livro e também o Matheus, porque mesmo que a gente não tenha assinado junto, tem contribuições valiosíssimas dele aí também. E nesse trabalho, que são os memes em pauta, né? Que na dissertação a gente falou em dois momentos. Um momento em que a gente observa o contato desses memes com a mídia hegemônica, né? A incidência de publicações na mídia tradicional de narrativas sobre acontecimentos por meio dos memes. E num segundo momento, a gente vai falar sobre como essas notícias interferem em deliberações político-institucionalizadas a partir do ideal habermasiano de democracia, né? E aí, então, é essa segunda parte que a gente traz para o capítulo do livro. E aí a gente começa falando desse movimento de resistência, né, sempre diante de cenários de crise social, política, econômica, e que nessa era digital ela começa a se manifestar também por meio dos memes. Então, eles estão ali atuando num discurso contra-hegemônico e num determinado momento, eles se tocam, né? Eles conseguem ter acesso a um discurso tradicional, a um espaço de discursos tradicionais, que é a mídia mainstream, e por meio desse alívio cômico, né? Que traz muito envolvimento. Então, existe uma discussão em torno do tipo de discutibilidade que os memes estão propondo, mas também existe esse outro lado de que eles estão ali alargando uma discussão sobre política, né, por meio de discursos que estão
contrariando um discurso oposto. E aí a gente fala um pouquinho também desse discurso memético como um gênero secundário do discurso, a partir de Bakhtin, fala dessa atitude responsiva ativa que o Bakhtin coloca também, né, de que o interlocutor ele não só recebe, mas ele processa aquela informação e o entendimento dele é uma resposta ativa. Então, quando os usuários na internet recebem um meme, existe um pouco desse movimento, né? Você consegue, você tem o sentimento, o pertencimento de grupo, você cria laços e você compartilha aquele meme a partir desse envolvimento com os produtores. E aí, num terceiro momento, a gente vai falar sobre a esfera pública, né? Os memes na esfera pública, nesse capítulo. E aí, falando de como a publicidade também se apropria desses discursos. A gente traz até o exemplo do site do PT nas eleições de 2018, em que ele tem uma seção só de memes, e em que a maioria dos memes são esses memes de discussão pública, que é esse meme que a gente compartilha enquanto pessoas mortais na internet, né? Os usuários, que são esses memes cômicos, com estética informal, diferente de memes de outras categorias que não são, na verdade, no senso comum, não são conhecidos como memes, mas também estão lá nessa categoria. E aí a gente parte para essa análise, a partir de Habermas, de como é que esses memes, a partir desse contato com a mídia, estão interferindo nas esferas, nas instâncias de poder, né? E a gente traz algumas notícias em que eles, de decisões políticas que são tomadas, eu até coloquei aqui umas categorias estão lá para vocês, que a gente encontrou muita incidência de notícias sobre investigação e punição de criadores de memes, de mudanças de decisões políticas e de retratação pública, né? E isso já vem no título da notícia. Na pesquisa que a gente fez foi por meio de título. Então, são notícias falando de decisões que são tomadas nesse âmbito, provocadas por memes que estão circulando na internet. E aí é basicamente isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tássia. E aí eu acho que não tem mais ninguém inscrito, né? Então posso passar para o Demétrio. Vamos lá, então, gente, bem rapidinho, né? Que já está estourando o horário. Tem algum... Dá para estourar um pouquinho, Mara? Tá, vamos lá, então. O meu trabalho, o meu capítulo, ele vai pensar o protagonismo na perspectiva da mediatização, que é a teoria de fundo que eu venho trabalhando há algum tempo. O que eu vou pensar? Eu vou pensar que os discursos protagonistas, eles emergem como tal a partir do momento em que a mediatização afeta esse tipo de narrativa, ou seja, não entrando muito nos conceitos duros da mediatização, eu vou pensar que os discursos, as narrativas protagonistas, não os discursos, mas as narrativas protagonistas, elas se tornam como tal a partir do momento que elas se transformam em fenômenos midiáticos. O autor de fundo é Eliseu Veron, que é um autor muito caro para a minha pesquisa de uma forma geral, e eu dialogo com o meu próprio caminho, pensando semiose cicloturística, cicloturismo, narrativas de bicicleta, essas questões todas. Isso aqui atrás é uma bicicleta, tá? É com ela que eu viajo. Então, o que eu vou pensar? O que é um fenômeno midiático, assim, na perspectiva do Veron? É algo que tem autonomia e persistência. E aí, pensando pelo viés da semiótica, em uma lógica triágica, vai gerar historicidade. Falando português, é quando a narrativa ela é registrada num dispositivo, e aí a tecnologia tem um papel relacional muito importante nesse contexto, uma câmera, um filme, um disquete, um disquete não, um card, enfim, um papel, qualquer forma de registro já garante autonomia. Ser autônomo é existir a revelia de quem lhe deu existência, né? E a persistência tem a ver com o tempo que dura o referido dispositivo, né? E aí, tendo autonomia e tendo persistência, tu começa a gerar historicidade, que é a geração de sentidos que vai dar a cadeia de semioses, né?
mais ou menos o seguinte: uma pessoa está viajando de bicicleta, faz os seus registros, e os registros provocam as transformações a partir do momento que são mediatizados. Eu vou buscar como exemplo um trabalho muito legal que o professor Francisco Martins, via YouTube, fez entre janeiro e dezembro de 2016. Ele fez uma cicloviagem por 3 estados brasileiros, 13, né? Ele viajou 9.830 quilômetros e chamou esse projeto de Projeto Pedalágua. Pedal água, né? Pedalágua, o valor da água. Ele é paulista, ou paulistano, eu não compreendo bem essa diferença aí, Mário e Matheus me ajudem, mas enfim, ele é de São Paulo, e ele queria entender por que falta água no sistema Cantareira, por que todo ano tem esse... Valeu, Matheus. Por que tem todo ano esse mesmo problema de água? Então ele começa do norte para entender os rios aéreos, todas essas questões, e vai conversando com pessoas, vai conversando com moradores, com ribeirinhos. Ele visita o canal de transposição do São Francisco, enfim, e registra tudo isso em vídeos, né? Então eu vou fechando a minha fala para não me estender demais. Eu vou pensar o projeto Pedalágua como a mediatização das narrativas de bicicleta, né? E em decorrência disso, a geração de discursos, de narrativas protagonistas, né? Dos aspectos protagonísticos, vamos dizer dessa forma. Como eu disse, essa pesquisa não nasce aqui, ela já tem todo um processo, né? E ela vem junto da ideia de semioses cicloturísticas, de narrativas cicloturistas, sobretudo com essa ideia, um pouco com Bergson e um pouco com Heráclito, de que a transformação se dá pelo movimento, né? E aí o axioma é que a bicicleta transforma geralmente para melhor as pessoas, e aí encaixado numa tentativa de compreensão dentro do propósito do livro, que é pensar o protagonismo. Esse projeto é bem legal, é bem bacana, né, que vai tentar pensar uma coisa do Sudeste a partir de algo do Norte, né, e com uma presença muito viva, muito constante ao longo de todo o processo. É isso. Falei super rápido, mas não queria estourar muito tempo, mas é basicamente isso. Com você, Mara. Foi ótimo, gente. Todo mundo foi super, né? A gente não direcionou, mas todo mundo falou aqui cerca de 5 minutinhos, deu tempo, foi ótimo. Alguns precisaram sair antes. Mas, enfim, a gente tinha pensado realmente numa conversa aqui de 1 hora, a gente está praticamente cumprindo aqui a promessa. Então, eu queria agradecer a todas as autoras e autores presentes, todo mundo que já teve que sair também, já deixo aqui meus agradecimentos registrados. Não só pela presença, mas também pela participação no livro. Acho que foi um trabalho bem desafiador, né, Demétrio? Pelo volume de material e pelas trocas, enfim, é todo um processo de vai e vem com material, com correções, com revisões, e eu acho que, em linhas gerais, a gente conseguiu realmente entregar um trabalho coletivo muito bom, e que a gente espera que circule aí até também essa ideia de ser um e-book aberto, né? Então ninguém precisa custear nada para ter acesso às nossas produções. Então, só agradecer a todos, agradecer a Rename pela oportunidade de estrear aqui nesse meu primeiro ano na coordenação, fazendo esse trabalho. Foi muito prazeroso, desafiador, mas muito prazeroso. Espero estar com vocês aí em próximas atividades, enfim, vamos ver como é que ficam aí as programações para 2022. Mas, Demétrio, faz isso a fala de organizador agora. Então, eu vou fazer agora o que eu não fiz no início, né? Tipo assim, então eu vou falar um pouquinho como diretor editorial da Catarse também, que é a editora que está por trás disso tudo. Foi um trabalho super legal, super relevante, super qualitativo, assim, é o 5º livro que a Catarse faz, e eu vinha pensando, à medida das falas, Geminiano, eu ia dizer foda, mas foda é ruim no encontro científico, né? Geminiano é complicado, vamos usar um
termo mais adequado. Porque eu vinha pensando o seguinte, a gente fez um caminho inverso do Gabriel Garcia Marques, do 100 anos de solidão, né? Toda obra, para quem leu, do Garcia Marques, ela orbita em torno do 100 anos de solidão. Todos os livros, salvo menos os jornalísticos, né? O Cheiro de Goiaba, Relatos de um Náufrago, tirando os jornalísticos, tudo o resto é 100 anos de solidão. A Cândida Herêndida, o Herêndida, o Outono do Patriarca, ninguém escreve o Coronel, aquela coisa toda. A gente fez o inverso. A gente começou pela órbita, né? E eu acho que essa noite deu uma dimensão muito legal disso, e nós conseguimos, com todo respeito e com perdão da má comparação com o Garcia Marques, a gente conseguiu, eu acho, uma obra, sabe, Mara? Uma obra com um tema relevante, com um tema absolutamente atual, com olhares absolutamente originais. Poxa, olha só, a gente veio falando de quadrinhos, veio falando de meio ambiente, veio falando de memes, veio falando de mil coisas para falar do que há de protagonista nisso tudo. Então, nossa, maior orgulho poder estar com vocês aí nessa caminhada. Em nome da Catarse, da editora Catarse, eu agradeço a parceria da Mara, maravilhosa, Mara Maravilha, para não perder o trocadilho. A parceria foi ótimo trabalhar com a Mara. A Mara é o primeiro livro que a gente organiza junto, foi super legal, super tranquilo. Os problemas foram trabalhados de uma forma, né, Mara, muito salutar, muito tranquila, e eu acho que o resultado fala por si só. Todos vocês estão de parabéns, todos nós estamos de parabéns. Que sirva de inspiração, né, que seja uma semente, que seja algo que nos provoque a fazer mais e melhor, porque vamos combinar, o mundo merece coisas mais e melhores. Valeu, gente. Só antes da gente finalizar mesmo, o pessoal está pedindo para quem quiser e puder, né, abrir a câmera para a gente fazer um registro. Isso, claro, vai circular aí pelas redes da rede, né, pelas redes da Rename. Então, se vocês puderem abrir, ou quem puder abrir, né, enfim, para o pessoal fazer o print. Eu acho que é isso. Esse é aquele momento que tu vai na geladeira e deixa ali, entendeu? Ai, gente. Fui 2 vezes. Pode ser? Foi? Tá. A Érica já disse que aqui foi, então tá ido. Gente, obrigada mais uma vez pela maratona aqui do dia, porque eu sei que está todo mundo envolvido aí com o Congresso e com as tarefas, né, que continuam, enfim. Então, assim, nós podemos conversar ainda sobre o livro, acho que ficaram aqui algumas pontas bem interessantes para serem exploradas, né, enfim, conexões. Eu acho que também é um pouco essa função da rede, né, ser um espaço de encontro, e a gente espera que seja realmente um espaço de encontro produtivo para todo mundo que tem participado dessas atividades. Mas é isso, o vídeo com essa nossa conversa um pouco caótica, mas nem tanto, vai ficar depois disponível no canal do YouTube da Rename. É isso. Boa noite, obrigada mais uma vez. Boa noite, gente. Valeu, Boa noite, Mara. gente. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Vamos ver vocês, gente. Boa noite.